Seja bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui, meu amigo e minha amiga, para fazer uma análise extremamente interessante envolvendo o clã Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Tarcísio de Freitas, eleição 2026 e o futuro do PL. Quem acompanha as minhas análises aqui há um certo tempo vai lembrar que eu já trouxe em mais de uma oportunidade aqui a análise que eu trazia o entendimento de que talvez para o Valdemar da Costa Neto fosse interessante que o PL se livrasse dos bolsonaristas mais radicais e se livrasse, inclusive, de alguns membros da família Bolsonaro. O motivo, o Valdemar já tinha conseguido emplacar no Lula 1 e no Lula 2 o vice-presidente da República, o José de Alencar. Para quem talvez não sabe, né, ele era do partido do Valdemar. O Valdemar sempre foi uma figura ligada ao Centrão e que depois da entrada do Bolsonaro no PL, o PL passou a se distanciar, em tese, um pouco mais do Centrão. E para os negócios do Valdemar isso é muito ruim, porque neste momento, mesmo tendo a maior bancada da Câmara dos Deputados, com mais de 80 deputados, tendo eleito inclusive em 2022 99 deputados, quase 100, o PL não conseguiu papar um ministério ou uma secretaria no governo Lula. Por quê? Porque está conectado diretamente com a extrema-direita bolsonarista radicalizada, anti-país, anti-pátria, anti-povo, anti-pobre. Para o Valdemar, que é um dinossauro da política, isso tem sido muito ruim. Tanto que o próprio Ciro Nogueira, que ainda se vende como bolsonarista, já está começando a se aproximar ainda mais do centro de novo, já procurou a ministra Gleisi ainda no ano passado, quando ela era deputada, para dizer que ele voltou ao centrão, meio que dando uma sinalização que quer dialogar, né, para poder se afastar um pouco mais do bolsonarismo. Tem pastas, inclusive, no governo do presidente Lula, que está nesse entrave aí, né, se entrega tudo, se não entrega, porque não é só pasta no governo, né, necessariamente, secretarias e ministérios, mas também tem indicações em autarquias importantes, né? Basta ver a intriga que está acontecendo aí nesse ultimato do Rueda para que os membros do União Brasil e do Progressistas deixem o governo, porque o Davi Alcolumbre não quer entregar os cargos que ele tem na Codevasf. O Arthur Lira, Davi Alcolumbre, União Brasil, né? O Arthur Lira, do PP, não quer entregar os cargos que ele tem na Caixa Econômica Federal, e aí o pau tá quebrando, porque tem vários parlamentares que têm cargos importantes no governo também que tá falando, ou todo mundo entrega tudo ou ninguém entrega nada, porque não adianta eu entregar o cargo de ministério, o outro entregar o cargo de secretário, mas o Arthur Lira e o Davi continuarem com os cargos dele, exercendo a influência deles. E aí o que é que tá acontecendo? O Valdemar da Costa Neto deixou vazar, ou pelo menos deu a entender, que o problema que o Eduardo Bolsonaro está dando piti lá nos Estados Unidos da América é dinheiro. Que o Eduardo Bolsonaro quer dinheiro, que esse piti todo que ele está dando é por causa de dinheiro, que o Valdemar não vai mandar dinheiro para ele, porque o PL não é um partido internacional, não existe um PL Texas, não existe um PL Austin, né, ou Dallas lá no Texas também, nem nas cidades e nem no estado, e que não faria sentido ele tá mandando dinheiro para o Eduardo Bolsonaro de qualquer jeito. O Eduardo ficou pé da vida, segundo informações de bastidores da política, que a gente sabe quem é que vaza geralmente, né? Ele estaria revoltado porque a Michelle teria recebido quase R$1 milhão, recebe em média quase R$1 milhão do PL por ano, e que segundo o Eduardo Bolsonaro isso é injusto, já que ele que estaria lá se arriscando, fazendo isso e aquilo, e que a Michelle não teria essa relevância toda para estar ocupando esse espaço dentro do PL, como presidente do PL mulher, e ganhando o que está ganhando. O Valdemar até rebateu, né, segundo informações de bastidores, falou o seguinte, ó, a Michelle é presidente do PL mulher, o Eduardo Bolsonaro está fazendo o que lá fora, nesse momento? E aí, o Sóstenes Cavalcante foi lá visitar o Eduardo Bolsonaro para poder levar um recado de Jair Bolsonaro para pedir que ele se cale, que ele pare de atacar o Brasil, porque isso está mais atrapalhando do que ajudando nesse momento. E ele continua insistindo na tese de que só existe possibilidade de um acordo entre Brasil e Estados Unidos e de ele, o Eduardo Bolsonaro, frear o que ele está fazendo se acontecer a tal aprovação da anistia ampla, geral e irrestrita. Tanto que o próprio Carlos Bolsonaro, inclusive, em material que está publicado aqui na Revista Fora, assinado pelo Henrique Rodrigues no nosso portal, trouxe o seguinte: Carlos Bolsonaro garante que o pai segue apoiando a ofensiva de Eduardo nos Estados Unidos. O filho do ex-presidente criminoso deixou claro em postagem que Jair Bolsonaro está de acordo com as ações extremistas do irmão, o que deve complicar o condenado ainda mais. Por quê? Porque o Paulinho da Força, junto com o golpista Temer, junto com o golpista Aécio Neves, estão tentando combinar ali um acordo para se reduzir as penas ou converter
penas de condenados do 8 de janeiro por inelegibilidade de 8 anos. Isso seria um sonho para o Bolsonaro e para o bolsonarismo, porque o Bolsonaro poderia estar na rua supostamente fazendo campanha, pedindo votos ali e tudo mais. E por que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo bate tanto na tal tecla da anistia ampla, geral e irrestrita? Porque o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro provavelmente serão condenados aqui no Brasil criminalmente. E com condenação criminal transitada e julgada, se eles deixarem os Estados Unidos da América e tiver ali um aviso na difusão vermelha da Interpol, eles podem ser presos. Assim como a Zambelli foi presa lá na Itália, por exemplo, e que tinha tido o nome incluído, inclusive, na difusão vermelha da Interpol. Então, se não for aprovada a tal anistia ampla, geral e irrestrita, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo não estarão presos no Brasil, mas estarão presos nos Estados Unidos da América. Por quê? Porque ao deixarem o país, ao deixar os Estados Unidos da América e ir para algum país, por exemplo, que tem ali acordo com a Interpol, né, que seja signatário ali dos acordos que a Interpol faz parte, e tiver lá, na hora de fazer o ingresso no país, constar que existe um mandado de prisão aberto contra essas figuras, ou um pedido de prisão, eles serão detidos. Tá? Eles serão detidos. E a tal ideia do Eduardo Bolsonaro de fazer excursão pela Europa para conseguir denunciar a ditadura do judiciário brasileiro, os abusos do Alexandre de Moraes, cairá por terra. Por isso que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estão tão desesperados. E aí o que aconteceu? O Eduardo Bolsonaro deu a entrevista para o Metrópolis, né, que virou ali o veículo oficial do bolsonarismo, né, deu entrevista para o Metrópolis, falando que se o Bolsonaro não for candidato em 2026, o candidato é ele. E aí o Ciro Nogueira fez a publicação nas redes sociais dizendo que falta bom senso no campo da direita, né? Porque se continuarem com essa briga, o que vai acabar acontecendo? A extrema-direita vai acabar perdendo mais uma eleição que estaria ganha, segundo o Ciro Nogueira, para o PT por não se entender. E aí o Paulo Figueiredo, inclusive, acabou até respondendo o Ciro Nogueira, dizendo que realmente, né, enquanto esses acordos caracu, né, palavra do Paulo Figueiredo, alegando que o Bolsonaro e o Centrão quer fazer um acordo onde eles, né, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, os bolsonaristas entram, o Bolsonaro, perdão, entra com a cara e Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, os golpistas do 8 de janeiro entram com o CU, né, da palavra caracu. E que esses acordos são muito ruins e que o Ciro Nogueira precisa entender que só existe solução se for através da anistia ampla, geral e irrestrita. O Tarcísio, inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo, teria embarcado ou está com viagem para embarcar para São Paulo, para Brasília, na verdade, né? O horário aqui, inclusive, da viagem dele, segundo informação publicada na própria agenda pessoal do governo de São Paulo, é que ele vai para Brasília, né, estaria lá em tese entre as 10 da manhã e as 14 horas. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele estaria lá já em Brasília para poder se reunir com o Jair Messias Bolsonaro. Para discutir o quê, Carlito? Discutir anistia, discutir que ele não quer ser candidato à presidência agora, só em 2030, e que talvez o candidato que eles deveriam apoiar fosse o Ratinho Júnior, e discutir o nome a ser indicado para essa chapa de vice. O Ciro Nogueira quer emplacar o Ratinho, na chapa do Ratinho Júnior, se for o Ratinho Júnior, quer emplacar o vice do PP, que pode ser o Derrite. O Flávio Bolsonaro deixou claro para o Ciro Nogueira que não, que a chapa da direita em 2026 terá de passar pela família Bolsonaro e que não existe possibilidade de uma chapa de direita em 2026 não contar com nenhum membro da família Bolsonaro, nem que seja para ser vice. Ou a indicação da Michelle, ou a indicação do próprio Flávio, a indicação do Eduardo como vice da chapa. Diz que o Ciro ficou pé da vida também, né? Teria saído de uma reunião que ele participou com o Flávio completamente desestimulado, talvez, de outras discussões, e só mostra como é que o Eduardo Bolsonaro está conseguindo ele próprio destruir parte do campo da extrema-direita, colocando claramente, assim como o pai, né, colocou a vida inteira, o interesse dele à frente de tudo. Traduzindo, ou vocês aprovam a anistia ampla, geral e restrita, que começa lá em março de 2019, até o futuro, e que eu posso voltar para o Brasil sem ser punido, continuar cometendo crime e não ser responsabilizado, ou não tem conversa. E é esse o grande problema, tá? A fala do Carlos Bolsonaro é problemática. Por que é problemática?
de que o Eduardo Bolsonaro está sendo apoiado pelo pai? Porque isso só consolida a atuação do Eduardo Bolsonaro para os interesses do próprio pai. E aquele inquérito, né, que você teve a denúncia do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo por coação, tentativa de coação no curso do processo, tentativa de obstrução de justiça, só se consolida ainda mais e pode complicar o já complicado do Bolsonaro. Ele não foi denunciado especificamente nesse caso pela PGR, mas a gente tem outros desdobramentos que podem comprometer o Jair Messias Bolsonaro. O que é que eu quero? Eu quero que eles briguem. Quanto mais eles brigarem, melhor, porque graças ao que eles estão fazendo aí, tá ficando cada vez mais claro quem é que é patriota de verdade, quem é que sempre combateu a corrupção, quem é que sempre se preocupou com a economia do Brasil, quem é que sempre quis incluir o pobre no orçamento e quem é que realmente se preocupa com o crescimento e soberania do Brasil. Tá claro que não é essa coja de golpista canalha que a primeira oportunidade que teve fugiu do Brasil e abandonou os pé de chinelos, como diria o Valdemar da Costa Neto, que foram para o 8 de janeiro. Compartilhe o vídeo da Revista Fórum, se inscreva no canal e deixa like, me siga no meu canal do YouTube, O Historiador. Grande abraço e até a nossa próxima análise aqui amanhã. Tchau!